Vamos lá, pessoal, mais um vídeo então. Agora nosso estudo é a resolução 432 de 23 de janeiro de 2013. Direto para a resolução. Nós vamos falar sobre artigo por artigo e a tão temido anexo 1 e 2 para o seu concurso. Definir os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool e de outra substância psicoativa que causa dependência para aplicação dos artigos 165, 276, 277 e 306 da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro. Questão de prova, pessoal. Vamos lá. Álcool somente? Não. Álcool ou outra substância psicoativa que causa dependência. Se o indivíduo estiver lá dirigindo seu carro bêbado, ele será autuado. Se ele estiver lá dirigindo todo noiado, tiver cheirado umas 3 ou 4 carreiras de cocaína, ele também será autuado. Crack, cocaína, êxtase, não somente o álcool, mas outra substância psicoativa que causa dependência. Artigo 2º. A fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determine a dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito. De quem? Órgãos de trânsito. Rotina. Não é mensalmente, semanalmente, é rotineiro. Todo dia deve estar lá na fiscalização. E o poder público deve promover a esses órgãos de trânsito recursos para que eles possam fiscalizar. O grande problema hoje é a falta de recursos, mas nosso objetivo é a prova. Artigo 3º. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de pelo menos um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor. Pelo menos um desses deve ser observado para que haja confirmação. Primeiro, exame de sangue. O exame de sangue, pessoal, ele é considerado o padrão ouro. Exame de sangue padrão ouro, porque ele é muito eficaz. Segundo, exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela polícia judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência. Pessoal, os exames laboratórios, ele vai ser indicado por mim, estou lá doidão dirigindo o meu carro? Não, vai ser o órgão público que vai indicar. Senão eu vou lá para o médico ou um laboratório que eu tenho amigos, irmãos, parentes, eles vão dar um negativo lá. Então, vai ser indicado pelo órgão de trânsito competente ou pela polícia judiciária em caso de consumo de substância psicoativa que causa dependência. Então, no caso de álcool, órgão de trânsito. Se for substância psicoativa que causa dependência, no caso, outra cocaína ou alguma droga, será pela polícia judiciária. Quem é essa polícia judiciária? Estadual, polícia civil. Para a prova, polícia judiciária, polícia civil no estado. E, se for uma rodovia federal, quem que é a polícia judiciária? É a Polícia Federal. Não é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal é uma polícia ostensiva. A Polícia Federal, ela é ostensiva e judiciária. Então, rodovia federal é lugar federal, de âmbito federal. A Polícia Judiciária é a Polícia Federal. Se for no estado ou município, a Polícia Judiciária é a Polícia Civil. Então, vamos lá. 3. Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. Etileômetro, ou etilômetro, melhor dizendo, né? Eu encontrei esses dois, mas etilômetro é o que está na lei.
4. Verificação dos sinais que indique a capacidade psicomotora do condutor. Verificação dos sinais que indique a alteração da capacidade psicomotora. Essa resolução veio facilitar a vida dos policiais, dos agentes de trânsito, porque se ele verificar que o indivíduo não tem condições, está meio doidão, está cambaleando, está bêbado, então ele já pode confirmar a alteração da capacidade psicomotora. É um dos requisitos, então. Então, nós vamos ler mais uma vez esses que citamos. Exame de sangue, padrão ouro, exames realizados por laboratórios indicados pelo órgão de trânsito ou em caso de substância psicoativa, polícia judiciária, teste de aparelho, bafômetro, etilômetro e verificação de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora do condutor. Parágrafo 1º. Além dos dispostos nesses incisos desse artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outra prova admitida em direito. Facilitou mais ainda a vida do condutor, a vida do agente público responsável pela fiscalização. O indivíduo é atuado, ele é parado pela uma autoridade responsável. Ele sai em fuga. Aquela autoridade não tem condição de segui-lo. Anota a placa. No dia seguinte, há testemunhas que viram. Há prova, imagem, vídeo. Então, ele pode ser responsabilizado através dessas provas. Então, não necessita mais ser somente o exame de sangue ou o etilômetro. Então, qualquer outra prova admitida em direito. Quais são as provas que não são admitidas em direito? A prova ilícita. Então, prova ilícita não pode. Prova ilícita não pode. Então, em regra, a polícia foi e furtou algo de uma câmera de alguém para conseguir essa prova. Ela cometeu um crime, então não pode. Não é admitida em direito. A prova que não é admitida em direito, ela não serve para autuar, para confirmar a alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. Nos procedimentos de fiscalização, deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro. Nos procedimentos de fiscalização, deve-se priorizar a utilização do teste então, com etilômetro. Deve priorizar. Qual é o grande problema? É a falta de recurso que a maioria das cidades, a maioria dos lugares, eles não têm ainda o etilômetro, mas deve-se priorizar. Parágrafo 3º. Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do artigo 5º, ou seja, comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro, e houver encaminhamento do condutor para a realização de exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa. Nós veremos, pessoal, que a atuação administrativa, há o caso que é crime, que é prisão mesmo. Para o caso de atuação administrativa, não necessita esperar o resultado do exame de sangue. Basta apenas o teste do etilômetro para encaminhamento. Basta apenas o teste do etilômetro para atuação. Então, a autuação, ele foi autuado em flagrante ali. O teste do etilômetro é o suficiente para a autuação administrativa, ou seja, aquela atuação que vai fazer com que ele perca aqueles pontos na carteira de habilitação, vai fazer com que seja solicitado alguém habilitado, alguém que esteja em condições para dirigir aquele carro, a multa, isso é a autuação administrativa. Do teste do etilômetro, artigo 4º. O etilômetro, o bafômetro, deve atender aos seguintes requisitos. 1. Ter modelo aprovado em metro. Isso aí não precisava nem estar na lei, né? Mas está. Ter modelo aprovado em metro. Ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual
em serviço e anual realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Inmetro, Qualidade e Tecnologia, ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, RBMLQ. Então, deve ser aprovado na metrologia inicial. Só inicial? Não, eventual. A qualquer momento, se ele for fiscalizado pela, por exemplo, a RBMLQ, ele, se não estiver de acordo, ele pode ser apreendido, ele pode ser colocado em desuso. Ele deve estar inicialmente, eventualmente, em serviço e anualmente. Ele deve estar de acordo com o Inmetro ou RBMLQ. Então, qualquer um desses dois órgãos, inicialmente, eventualmente ou anualmente, ele deve estar de acordo com o previsto na lei. Ele deve estar com seus índices, com suas medições de acordo com aquilo que está previsto. Dando continuidade ao nosso estudo, parágrafo único. Do resultado do etilômetro, a medição realizada deverá ser descontada a margem de tolerância, que será o erro máximo admissível conforme legislação metrológica de acordo com a tabela de valores referenciais para etilômetro constante no anexo 1. Então, pessoal, quando for feito o exame do bafômetro, o etilômetro, deve ser descontada a margem de erro. Essa margem de erro está no anexo. Nós veremos posteriormente esse anexo. Eu vou tentar fazer, assim como eu fiz no vídeo de Medicina Legal, para o concurso de perito, facilitar a vida de vocês para memorizar essa tabela. Como nós vimos na lei, aqui embaixo nós temos aqui, ó, erro máximo admissível em... Aqui é o anexo, né? Erro máximo aqui admissível é o erro admissível, é o EM. No primeiro caso aqui, por exemplo, MR inferior, medição realizada inferior a 0,40 mg por litro de sangue. O erro admissível vai ser 0,32 mg por litro. Aqui no segundo, a medida realizada acima de 40 mg por litro até 2 mg por litro de sangue, o erro será de 8%. Na medida realizada acima de 2 mg por litro de sangue, o erro admissível, 30%. Então, essa margem de erro deve ser descontada. Então, são exemplos do erro admissível aqui na medição realizada pelo etilômetro. Nós falaremos mais dela posteriormente para ficar mais fácil o nosso estudo. Dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Artigo 5º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por 1. Exame clínico conclusivo e firmado por médico ou 2. Constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do anexo 2. Então, pessoal, aqui esse artigo 5º está falando dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Os sinais que comprovam que o indivíduo está incapacitado para conduzir o seu veículo. Quais são esses sinais? Sinais de alteração poderão ser comprovados por... Nós temos dois aqui. Primeiro, exame clínico com laudo conclusivo. Não é laudo preliminar. Exame clínico com laudo conclusivo e firmado, assinado por médico perito. O laudo conclusivo do perito é a prova, ele tem fé pública, de que o indivíduo estava alterado. E o 2, a constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do anexo 2 à lei. O próprio agente de trânsito, veja como isso facilita o Estado, isso desonera o Estado. É uma perícia a menos. O exame clínico será feito lá, o exame de sangue, exame de urina, entre outros exames, vai ser observado os reflexos, etc. Aqui, o próprio agente de trânsito, ele vai, com base aqui
no anexo 2, nós temos aqui a letra A. Quanto à aparência alguns exemplos aqui. Quanto à aparência, se o condutor apresenta sonolência, olhos vermelhos, vômitos, soluço, não empurra não, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, aquele barro horroroso da cachaça. Quanto à atitude, se o condutor apresenta agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante e chora, bêbado é uma graça, né? Quando a orientação, se o condutor sabe onde está, que dia é hoje. Quanto à memória, se o condutor sabe seu endereço, lembra dos atos cometidos. E quanto à capacidade motora verbal, se o condutor apresenta dificuldade no equilíbrio. Esse é o sinal mais comum, né? Ele manda o indivíduo andar, o indivíduo começa a dançar para um lado e para o outro, e faz alterada, eu não sabe fazer direito. Então tudo isso o próprio agente de trânsito pode levar em conta. O próprio agente de trânsito pode descrever, e isso será aceito como sinais de alteração da capacidade psicomotora. Observe que isso nós estamos falando de quê? Sinais de alteração. Nós não chegamos aqui em crime nem infração, apenas sinais. Parágrafo 1º. Para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprove a situação do condutor. Nós vimos aqui, pessoal, nós vimos vários sinais: vômito, desequilíbrio, olhos vermelhos, falante. Então, vários sinais devem ser autorizados. O odor de álcool, que todo mundo conhece o odor de álcool. Então, um conjunto de sinais para que esse agente de trânsito possa autuar. Parágrafo 2º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso 2 deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contém as informações mínimas indicadas no anexo 2, o qual deverá acompanhar o auto de infração. Pessoal, esse parágrafo 2º está dizendo que esses sinais eles devem ser descritos no auto de informação e deve conter informações mínimas. Estão aqui no anexo 2, são as informações mínimas: dado do condutor, nome, número do prontuário da Carteira Nacional de Habilitação, endereço, se for possível, dados do veículo, placa, estado, marca, dados da abordagem, que dia foi, que hora foi, o local, o número do auto de infração, relato do condutor, se houve acidente de trânsito, se ele declara ter ingerido bebida alcoólica, se ele declara ter feito uso de substância psicoativa que causa dependência, em caso positivo, quando, sinais observados pelo agente e aqueles que nós já falamos. Então esses sinais devem ser descritos no auto de infração. Devem ser descritos no auto de infração ou em termo específico. Se não for o auto de infração, outro termo específico, outro documento legalmente capaz, legalmente habilitado para que ele possa descrever essas situações, para que possa levar aos interessados, seja a administração ou seja a via judicial, como nós veremos posteriormente, que há certas situações em que o condutor ele está em crime, né? Há situações em que o condutor está completamente embriagado, ele não comete crime, porque ele está numa causa de exclusão, né? Depois eu vou falar sobre isso. Mas isso é a exceção da exceção. A lei dá essa exceção. Mas a regra é, se ele estiver completamente embriagado, ele está cometendo infração de trânsito. Nós temos no direito penal crimes e o gênero infração, onde há crime e contravenção. No caso do álcool é crime, não é contravenção. Então a punição em regra é mais severa. Mas isso não é matéria deste momento. No próximo vídeo, pessoal, nós vamos falar da infração administrativa. Eu termino por aqui e lembrando que nós vamos falar de toda a lei
e dos anexos separadamente. Aguardo você no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.